a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a árvore. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Amém? Nessa noite nós vamos louvar o nosso Deus, reconhecendo a grandeza, reconhecendo a majestade, reconhecendo tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Nós vamos benzer a nome do Senhor, exaltar Ele, reconhecendo que Ele é o único digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Nós vamos ser gratos ao Senhor pela bondade, pela misericórdia, pela infinita fidelidade dele sobre as nossas vidas. Nós vamos agradecer ao Senhor por mais uma noite nós podemos estar aqui, podendo adorar ao Senhor, podendo buscar a presença dele. Nessa noite que você fechar os seus olhos, pense um momento com o Senhor nessa noite, adora Ele, se quebrante diante da presença dele. Seja grato ao Senhor por esse privilégio. Engrandeça ao Senhor nessa noite, se derrame diante do altar dele, reconheça que não há lugar melhor para se estar diante da presença do Senhor. Nós louvamos ao teu nome, Pai, nós bendizemos a ti, tu és santo, tu és digno, Deus, de toda adoração, tu és digno, Pai, de toda honra, de toda glória. Nós louvamos ao teu nome nessa noite, cuidamos a ti, Pai, de todo o nosso louvor, cuidamos a ti, Deus, toda a honra, toda a glória. Nós adoramos a ti nessa noite, Pai, nós te exaltamos, Pai, bendizemos ao teu santo nome, Jesus, só tu és santo, e não há outro nome tu, Pai. Nós louvamos ao teu nome nessa noite, Deus. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nos perdoa, Senhor Deus, limpa as nossas vestes, Senhor Deus, purifica os nossos corações, Pai. Nos faz ir diante da tua presença, Senhor Deus. A tua palavra, Senhor Deus, não nos fala que se confessarmos nossos pecados a ti, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Nós clamamos, Deus, pela tua misericórdia, pelo teu perdão sobre as nossas vidas, Deus. Nós quebrantamos nossos corações diante da tua presença nessa noite. Nós nos quebrantamos, Deus, diante do teu altar, Pai. E reconhecemos, Deus, que não há lugar melhor para se estar aqui diante de ti, diante da tua presença. Nós louvamos ao teu nome nessa noite e te agradecemos, Deus, por esse privilégio, Deus. Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Pai. Nós queremos mais de ti, nós queremos mais da tua presença, mais do teu Espírito Santo. Tu tens liberdade aqui neste lugar, Jesus. Nós queremos mais de ti, mais da tua presença, Pai. Tu és adorado aqui neste lugar, Jesus. Tu és bem-vindo, nós te convidamos, Pai. Tu és santo, Jesus. Nós queremos a ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Pai. Aleluia, Tu és santo, Jesus. Nós vamos ao teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. É o Senhor, muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Confiamos em teu infinito
Se algo nos preocupa demais, que tira a nossa atenção da palavra, Senhor, nos libera.
liberta nessa noite. Deus, se une o inimigo, vem trazer a distração, a dispersão. Repreenda, manda ele embora daqui, Senhor, em nome de Jesus. Cuida das minhas irmãs, dos meus irmãos, cuida também da minha vida, das crianças que agora, Senhor, vão ser ministradas aqui nessa linha. Pai, tudo aqui te pertence, Senhor. Então toma a direção, Senhor, e faz a obra. Pai, que nosso coração venha a ser aquecido pela tua presença. Acende a chama, Senhor, e faz arder o nosso coração pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Senhor Deus, em nome de Jesus, entrego em tuas mãos também a minha vida. Oh Pai, eu ofereço a minha vida para te servir com comprometimento, Senhor, com revelação da tua palavra. Não o que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor sabe que é necessário ser falado. Faça uma obra plena, completa e poderosa, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Você pode se assentar. Em nome do nosso Senhor Jesus. Você aí leu a palavra, acompanhou, né? Minha Bíblia fala fidedigno, mas algumas dicas está escrito fidelidade. Nós vamos falar justamente sobre isso nessa noite. E eu acredito que o Espírito Santo preparou esse momento para nós, amém, para mim, para você, para cada um. O Espírito Santo preparou essa palavra. Amém. E eu desejo ardentemente no meu coração que você seja tocado por ela. Amém. Tomado por essa revelação que Deus traz sobre nossas vidas nessa noite. Hoje nós vamos falar sobre o poder da fidelidade. Amém. E isso é muito importante, porque fidelidade tem a ver com fé. E fé tem a ver com fruto, e fruto tem a ver com o Espírito Santo. Amém. Está lá em Gálatas 5, a palavra diz sobre o fruto do Espírito. E dentre esses itens do fruto, vai falar sobre fidelidade. Amém. Então, não é que eu estou apontando a vida de alguém, mas isso aqui é para reforçar nosso posicionamento dentro da presença da palavra e do reino de Deus. Porque aquele que está fazendo, faça melhor ainda. Não é isso que a Bíblia diz? Quem é santo se santifique mais. Quem é justo, seja mais justo. Mas quem é sujo, se suje mais. Não é Apocalipse. Então, já que nós somos justos e justificados pelo Senhor, vamos fazer ainda melhor. Porque à medida que a palavra vai tratando da gente, a gente vai conseguindo ficar melhor ainda a cada dia. Porque essa é a proposta do Evangelho de Jesus. É nos fazer melhores a cada dia. E pode ser que algum dia, algum momento da nossa caminhada, não é todo dia que a gente está vendo o melhor de nós, né? Não é o melhor, mas o Senhor, Ele quer que eu e você tenhamos esse entendimento. O Senhor quer que a gente ande nesse poder de ser fiel, para experimentar também o Deus que é fiel. Então nós vamos refletir sobre isso nessa noite, porque Deus quer que nós sejamos fiéis em todas as áreas da nossa vida. Porque às vezes a gente tem o hábito de pensar que sermos fiéis está muito prontamente ligado somente a dízimos e ofertas. Faz parte, né, irmão? Isso faz parte, está no pacote da fidelidade, mas isso não é tudo. Os nossos relacionamentos também precisam passar pelo caminho da fidelidade. Relacionamentos tanto de pessoa, né, de um namoro, de uma amizade. A gente tem que ir olhando para a nossa vida e analisando todas as áreas dela, para ver se realmente a nossa vida está representando Deus nessa terra. Se esse caminho de fidelidade está honrando Deus. Porque muitas vezes nós somos igreja do lado de dentro da porta, né? E lá fora a gente costuma às vezes ter a dificuldade de demonstrar isso. É todo mundo que é assim? Não, não é. Tem gente que se esforça um pouco mais, outros um pouco menos, e outros se esforçam errado. Mas Deus, essa noite, Ele nos exorta a andarmos debaixo do poder dessa fidelidade. Porque quando a gente anda nessa dimensão, a gente agrada a Deus. Eu agrado, o Senhor diz que você também agrada. Nós lemos aí a palavra. E a fidelidade não se conquista de uma hora para outra, mas a gente precisa pedir para Deus nos ajudar. Espírito Santo, me ajuda. Me transforma em uma pessoa que cada dia reconhece a preciosidade do que é ser fiel. Mas tem muita gente que não é, mas você não é todo mundo.
Eu também não sou todo mundo. Tem muita gente que está esse negócio de fidelidade, não. Mas a gente não é todo mundo. A gente está nesse mundo, mas a gente não é desse mundo. Amém. E a gente não serve ao Deus desse mundo. A gente serve ao Deus fiel. E que é fiel para cumprir a palavra dele, está escrito ali. O apóstolo Paulo mesmo diz, olha, aceita essa palavra, ela é fiel, é digna de toda aceitação. Por quê? Porque quem faz a promessa é fiel para cumprir. E quem fala na palavra é Deus. Então Deus é fiel para cumprir aquela palavra. Então se a gente pega muitas vezes aquele versículo que fala assim, ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Mas é negócio permanecer ser infiel com Deus? Porque Deus permanece fiel, e aí quando esse fiel, pensa que entra aí um monte de coisa. Deus fiel para cumprir a vontade dele em nossa direção, entra o Deus fiel para cumprir a severidade dele na nossa direção. Por quê? Porque ele é fiel à palavra, ele não pode voltar naquilo que está escrito. E Deus vai cumprir. Então é melhor a gente andar na retidão da fidelidade com o Senhor. Porque senão a gente vai andar errando, caminhos tortuosos, o Espírito do Senhor avisa, o Senhor chama atenção, o Senhor alerta, aí vai chegar um momento que a gente vai pagar o preço de viver uma vida infiel. E Jesus certa vez disse assim, seja fiel no pouco, porque no muito serás colocado. E tem muitas pessoas que não se preocupam com essa verdade, mas se Jesus falou, ela tem importância. Se Jesus falou, ela tem fundamento. Mas para a gente caminhar na escada da fidelidade, subir degrau por degrau, nesse nível de fidelidade cada dia mais avançado, acredito, irmãos e irmãs, que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Amém. Já que fidelidade é um item do fruto do Espírito. Eu não sei como está a nossa vida, a sua vida de fidelidade ao Senhor, em todas as áreas, mas se não está indo muito bem, ou se você pensa que não está, ou se está parecendo que não está, comece a orar, comece a falar com Ele, Senhor, transforma a minha vida em uma vida de fidelidade, porque vida de fidelidade é vida de compromisso com Deus, é uma vida comprometida com o Senhor. Não é aquela pessoa que faz as coisas para Deus, para os outros verem, faz uma obra aqui porque todo mundo está vendo, se ninguém estiver vendo, não faz mais, ou faz só reclamando, até não fala para ninguém, mas aqui dentro está só maquinando no coração, né? Isso não é ser fiel, porque fidelidade tem a ver com lealdade. E quando nós somos fiéis, nós somos leais ao Senhor. Somos leais na obra do Senhor, somos leais às pessoas, à igreja, ao reino. E o que vai acontecer? Vai ter brecha para Satanás continuar operando. O diabo vai tentar, vai levantar, vai querer atacar, mas não vai prevalecer, porque ele não pode prevalecer na vida de um fiel. Não pode, ele até levanta, irmãos, ele até tenta, irmãos, mas ele não prevalece. Porque Deus tem compromisso. O salmista, no Salmo 121, ele cantou assim para Deus, Senhor, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E em seguida ele diz, o guarda de Israel, o guarda fiel, algumas Bíblias estão dizendo assim, o guarda fiel de Israel. Não pode não é sombra à minha direita, guarda entrada, guarda saída. Não deixa o sol incomodar de dia, não deixa a lua incomodar de noite. Livra a alma de todo mal, guarda a entrada e guarda a nossa saída. Está escrito na palavra lá no Salmo 121. Mas fala sobre essa característica de Deus que guarda a gente com fidelidade. Então, se Deus tem falado na tua vida, irmã, Deus tem falado na tua vida, irmão, então fica na dispensação do que Ele tem falado. Porque Ele é fiel. E porque Ele é fiel, Ele tem prazer de cumprir aquilo que Ele nos promete. Às vezes está parecendo que está até demorando, né? Tem coisa que parece que fala, Jesus só falou ano passado, já está chegando outro ano, final de outro ano, e as coisas ainda não aconteceram. Jesus já falou que tem 2 anos, e as coisas ainda nada de caminhar.
Mas é por isso que a gente vai deixar de ser fiel a Deus só porque não está no tempo do Senhor cumprir para nós. Porque às vezes cansamos de aguardar o cumprimento daquilo que Ele falou na palavra. E aí, o dia a dia, as vitórias dos outros, né? Puxa vida, falou esse dia que eu não estava pedindo uma bênção, Deus já deu, e a minha, Senhor? Que Deus fiel é esse? Atendeu a minha irmã, me atendeu. Deus fala, promete para ela e não atende para mim. Não olhe para os lados, olhe para Jesus. O salmista, no Salmo 73, é um salmo de Asaf, ele fica todo angustiado porque ele começa a dizer que os ímpios estão prosperando, os errados estão indo para frente, está tudo dando certo. E ele começa a questionar e até argumentar com Deus. Mas depois, no finalzinho do salmo, ele diz assim: a quem tenho eu no céu, além de ti? Amém, Jesus. Ele começa a reconhecer que não tem ninguém no céu acima de Deus que possa dar a vitória que ele precisa. Ou seja, ele está reconhecendo um Deus que é fiel, um Deus que trabalha na sua fidelidade. Agora, para que eu e você nós sejamos transformados no poder da fidelidade, tem princípios. Não é do nada eu levantar amanhã, eu sou totalmente fiel, agora eu estou fiel. Não é do nada que as coisas acontecem. Existem princípios. E eu quero citar para vocês alguns princípios. Cumpra as suas promessas. A maioria de Deus tem que cumprir. Aqui a gente fala de promessa no sentido de a gente falar: eu vou fazer isso amanhã para Deus. Não tem isso, irmão. Senhor, eu vou dar uma oferta de, não ser exagerado aqui, vou dar uma oferta de 10 mil reais. Se eu sair daqui, eu consegui minha casa própria, eu me dou uma oferta de 10 mil reais. Se ele dá um, eu vou tirar Deus. Prometeu, não prometeu? Mas aí, o tempo vai passando, aí começa a pensar: meu Deus, 10 mil reais é muita coisa, por que eu falei isso para Deus? Eu não vou poder cumprir, eu não vou ter dinheiro, senão eu vou tirar, não vou conseguir, e por aí vai. Aí, mas também, eu acho que eu vou deixar por 5 mil, né, Deus? Você sabe que eu não posso. E assim vai indo, quando vai chegando o tempo, não cumpre aquilo que prometeu. Quantas vezes a gente fala para Deus: Senhor, eu vou orar em madrugada, Senhor, eu vou começar um jejum amanhã, não tem, irmãos? Vou começar isso, vou começar um projeto, vou fazer isso para Deus, vou anunciar isso, vou fazer aquilo. O tempo passa, cadê o cumprimento? Então a palavra diz: olha, para ser fiel, a gente precisa cumprir com os princípios que a gente mesmo estabelece, de acordo com a palavra. E aqui a palavra do Senhor diz assim: olha, tenha cuidado com as promessas que você faz, que a gente faz. Cuide dessas promessas, porque a Bíblia diz que não devemos ser precipitados em prometer, mas se prometeu, tem que fazer um esforço para cumprir. A palavra do Senhor diz: quando a gente ama uma pessoa, a pessoa amada pode contar com a gente. Então, quando a gente ama a Deus, Deus vai contar com a sua fidelidade, vai contar com a minha fidelidade. Eu não sei se você tem prometido alguma coisa para Deus, mas se tem, se esforce para cumprir. Não desanime, peça força para o Espírito Santo, que o Senhor me ajude. Tem coisas que a gente faz e fala para Deus para a gente chega lá. Também honre o seu casamento, para aqueles que são casados aqui, né? Que a gente possa honrar. Eu falo dos irmãos, eu também possa honrar o casamento, que a pessoa com quem nós casamos conta conosco, como a gente conta com a pessoa também. Então, honre seu casamento. Mas aquele homem, esse homem não merece, né? Olha o que ele faz. Eu fico sozinha, não me ajuda a fazer nada em casa, não põe a mão no prato para lavar uma louça. A gente vai reclamando. Mas também quando a gente pode fazer alguma coisa, a gente também não faz. E aí do lado de lá não faz, do lado de cá não faz. E aí isso também tem a ver com fidelidade. Porque é um comprometimento de uma pessoa com a outra, é um ajudando o outro. Se bem que os outros gostam de fazer menos que nós, né, irmãs? Vamos falar a verdade. Mas se a gente pedir com jeitinho, eles fazem.
Deus deu essa capacidade para nós de falar com jeitinho. O homem não tem muito jeito, não tem bem jeitinho de falar. Quando fala, não sei o que, já sai falando, né? A gente não, é porque a gente começa, vai mil, uma volta, e quando vê, com o nosso jeito que Deus colocou em nós, quando vê, já está fazendo. Mas isso passa pelo treinamento da fidelidade. Não é simplesmente porque a gente vai manipular a mente do nosso esposo vai manipular a nossa mente para obrigar a gente a fazer as coisas. Mas é porque a fidelidade em todas as áreas, inclusive na nossa vida familiar, conjugal, ela gera frutos que vão abençoar a nossa comunhão entre esposo e esposa. Então, pensa nisso. Não pensa que fidelidade é só não ter traído o outro. Isso é muito importante e é bíblico, né? Não devemos adulterar. Mas existem tantas coisas que também estão por trás da palavra fidelidade e que a gente às vezes está deixando a desejar. E ainda assim quer que o outro mude. A gente quer mudar as pessoas, quer que a pessoa mude, fique do nosso jeito. Ai, como que eu queria que o Jair fosse do meu jeito? Queria pegar ele, dar uma lavada, meter a sanitária por dentro, fora, que maneira vai ficar tem jeitinho que é assim que eu quero que fique. Mas não funciona desse jeito, irmãos. Não funciona desse jeito, irmãos. É só mesmo com princípios de fidelidade ao Senhor que o Senhor vai tratando com a gente, trabalhando em nós para trabalhar também. Isso é fácil, mas parte de cada um de nós. Outro princípio, use seus talentos. Aqui todo mundo tem alguma coisa que sirva para Deus. E que sirva também a outras pessoas. Porque a gente não entende que serviço, né, a Deus é só dentro do templo. A gente serve Deus em qualquer outra circunstância por aí. Porque tem gente que fala, não tem nada a fazer aqui na igreja, não tem oportunidade. Vamos fazer o quê? Você vai ficar esperando oportunidade só de placa de igreja, para levar nome de placa de igreja? Não. Nós podemos ser luz do Senhor neste mundo, em meio às trevas, onde o Senhor nos enviar. Às vezes você está na fila de um mercado, você é luz ali. Você está no posto esperando o seu atendimento de saúde. Ali você é luz. Se a gente falou para Deus, Senhor, usa-me, Senhor. A gente não pode esperar que vai ser usado só dentro do templo. Em qualquer hora, em qualquer momento, circunstância, o Senhor pode colocar numa posição de ser usado por Ele. Basta que nós nos apresentamos fiéis ao Senhor. Só que tem um problema, que aí a gente fala, eu vou ser fiel. Senhor, eu pode contar comigo, eis-me aqui, Senhor, e tal, não sei o quê. Aí quando Deus falar assim, hoje eu vou te falar uma coisa, você vai ficar em pé lá na porta do posto de saúde, toda pessoa que chegar, você vai pegar o evangelho para ela. Você fala, eu nunca fiz isso. Eu não tenho capacidade. Mas eu não sei falar. Mas como é que fala que não sabe falar? Só de falar, já está sabendo falar, né, irmão? Não, mas eu não tenho jeito para falar. Eu não tenho jeito para isso aqui. Eu não tenho jeito. Então, vamos orar para saber qual é o jeito que a gente tem. Amém, Jesus. Porque se você não sabe o jeito que você tem, eu não sei, o que eu devo fazer? Orar. Senhor, Amém. fielmente, Senhor, Tu és Deus na minha vida. Então, o Senhor me mostra que eu seja fiel no chamado que o Senhor quer. Amém, Jesus. E com certeza, pelo menos uma área da missão, no reino de Deus, cada um de nós somos chamados. Amém, Jesus. Pelo menos para uma. Que eu não acredito que nós sejamos somente para uma. Temos mais do que uma área para sermos usados assim para Deus, com fidelidade ao Senhor. Aí você fala, mas eu, o pequenino dos pequeninos, o pequenino dos pequeninos. Isso aí lembra muito um homem chamado Gideão. Conhece Gideão? Gideão, o menor de uma tribo, pobre de uma tribo, da tribo mais pobre, e que vai chegar um tempo que os seus inimigos vão chegar ali e vão destruir as colheitas do seu povo. E aí Gideão está lá num lugar que não é o propício, né? Diz a palavra que está num lagar malhando trigo. Lagar não é lugar de trigo, é lugar de vinho. Mas ele está malhando ali, certamente aquilo era um disfarce, né? Os poderijos que estava tendo para poder
preservar o trigo, que é o alimento do povo. Mas ali dentro daquele esconderijo, Deus achou Gideão. Amém. E quando Deus começa a falar que está chamando Gideão, aí Gideão começa, mas eu, Senhor. Aí até que ele fala, Deus fala até uma palavra bonitinha para ele. Vai na tua força, varão valoroso. Deus anima Gideão. Porque Deus ele é fiel no chamado que ele tem com você. Deus é fiel no chamado que ele tem comigo. Chamou para a oração? Irmã, ele é fiel com você nesse trabalho. Ele te chamou para ser um ministro da palavra? Deus é fiel com você na ministração da palavra. Te chamou para ser um levita de adoração, Senhor, e louvor? Ele é fiel com você. Te chamou para cuidar da criança, te chamou para cuidar do ministério e tal, não sei das coisas. Deus é fiel para fazer essa obra na tua vida. Então, seja fiel também com o Senhor. Não fique apresentando para Ele as desculpas para ser uma pessoa infiel. Porque quando a gente é muito apaixonado por Jesus, quando o nosso coração está no primeiro amor para Jesus, a gente tem mania de dizer, Senhor, conta comigo, eis-me aqui. A gente não, quando é novo convertido, a gente não quer nem que a igreja feche. Acabou o culto, quer ficar esperando chegar um outro culto, bobear tudo na igreja. Aí você quer ir embora, peraí, vamos pensar mais um pouco, a pessoa chega a ser, me desculpa, mas até chama. De tanto que ela quer ficar na igreja. Aí o tempo passa. Aí o tempo vai passando. Cadê aquele? Cadê aquela? Não, conta comigo. Se tiver que fazer aqui, varrer, lavar, pintar, o que tiver que fazer, conta comigo. Só que aí o tempo passa. Aquele talento, aquela entrega de fidelidade, de servir ao Senhor, vai se afastando, vai se apagando. E a proposta do Senhor é: seja fiel, porque Deus é fiel com você. Sejamos fiéis, porque Deus é fiel com você. E enquanto nós cumprimos a nossa fidelidade em direção ao Senhor, Deus se manifesta em nosso favor. Deus se manifesta na terra. Deus faz a obra na nossa vida. E aí depois a gente fala, meu Deus, como isso está acontecendo, como as bênçãos estão fluindo, como o céu está aberto sobre a minha causa, como o céu está derramando as minhas respostas. Mas sabe por quê? Fidelidade. Fidelidade mexe com o coração do Senhor. A Bíblia diz que Jesus foi fiel e obediente ao Senhor, ao Pai, até a morte e morte de cruz. E Deus, o Pai, o exaltou e deu a ele o nome acima de todo nome. Mas Jesus andou 100% fiel. A gente consegue ser 100%? Não. Mas é possível? Sim. É possível tentar? Sim. E esse é o projeto de vida nosso como igreja. É ter essa perseverança de caminhar para ir progredindo cada vez mais nesse caminho de fidelidade. Então, pergunta para Deus, Senhor, conseguindo achar aqui os talentos, os dons, o Senhor plantou em mim, Senhor, estou conseguindo enxergar essa função. Ele vai te mostrar. E Ele pode te mostrar. Então, a ser fiel a Deus não depende do outro, depende de você. Lembra da parábola dos talentos? Um recebeu os 10, um recebeu os 5, o outro recebeu 1. O que recebeu 1 não dependia de quem recebeu 5. O que recebeu 5 não dependia de quem recebeu 10. Cada um devia fazer a sua parte. O que recebeu 10 ficou tranquilo, guardou. O que recebeu 5 também guardou. Foi assim, irmãos? Não. Eles trabalharam para multiplicar ainda mais. Ou seja, foram fiéis, né, naquilo que receberam para fazer. Aquele que recebeu 1, o que ele fez? Guardou, né? Não deixa eu guardar, porque o Senhor que me deu isso é muito bravo, quando ele chegar, que não vai dar aqui, que não sei o quê. Não foi essa a proposta da entrega daqueles talentos. A fidelidade não tem a ver com o que o outro faz. Tem a ver com o que eu vou fazer. Com o que você vai fazer perante o que você é para Deus, o que eu sou para Deus, o que Deus colocou em minhas mãos, o que Deus colocou em suas mãos. É barato? Não, não é barato. Existe preço muitas vezes para ser fiel? Existe. Nós somos desafiados, mas nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos recuar nem retroceder, porque tem um adversário 24 horas pelejando para fazer a gente se tornar uma pessoa infiel. Porque quando a gente é infiel, ele aponta a nossa vida.
E ali tem uma brecha, e ali não há possibilidade de recebermos a vitória. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Faça do seu tempo um tempo bem utilizado. Quantas vezes nós não estamos usando o nosso tempo da maneira correta? E porque não usamos da maneira correta, sabe o que acontece? Tinha que orar agora, mas eu não posso porque não tenho tempo. Tenho que ir para a igreja domingo, mas eu não posso porque eu não tenho tempo. Eu tenho que ler a Bíblia, mas eu não posso porque eu não tenho tempo. E quanto tempo a gente gasta no nosso celular? E quanto tempo do que a gente gasta no celular é um tempo realmente saudável? Porque coisas necessárias para nós. Porque tem coisa que a gente gasta no celular, no nosso tempo nem é. Não é nada. Antes que ver uma coisa que eu descobri, o meu irmão, um dos meus irmãos, a gente tem a mesma mania. Nós estamos lutando para parar com ela, mas acho que está só piorando. A gente tem mania de ficar comprando. E a gente compra, só que a gente não paga. Eita, Broifiel. Não, a gente entra lá no site da Shein, da Shopee, e a gente está comprando, vai pôr no carrinho, né? Enche o carrinho da Shopee de coisas que a gente gostaria de comprar. Mas a gente não paga nada, só põe o carrinho. Ele não paga nada. Aí eu falando isso para ele, um dia o meu irmão falou, eu também. De noite eu gosto de ficar fazendo isso. Aí eu tempo colocando produtos no carrinho da Shopee lá, mas não pago nada, não compro nada, e fico satisfeita. E eu também fico satisfeita. Não tem, você é psicóloga que pode explicar isso para nós. O que é isso? Né? Desejo de consumo sem consumir, sem gastar, né? Eu não sei o que é isso no mundo da psicologia, não sei que desvio de comportamento é esse, mas eu estou precisando de saúde. Aí ele falando isso. Aí o que eu quero dizer aí para a igreja? É que quando a gente perde tempo, olha quanto tempo que eu vou perder comprando. Compro porque eu olho uma coisa e compro. Aí depois eu penso, agora é o sapato, aí eu vou lá o sapato, agora o vestido, aí eu vou lá o vestido, estou combinando as coisas, com cores, modelo de sapato, aí eu vou fazendo, faço isso, faço aquilo, agora deixa eu ver alguma coisa no cabelo, aí eu vou vendo, estojo de maquiagem, vou ver tudo. Aí no final das contas eu não comprei nada. Mas eu gastei muito tempo com aquilo, talvez uma hora. E era um tempo que eu poderia fazer o que então? Não morri. Como eu cheguei aqui, estava até falando para as irmãs, eu devo ter uns 15 livros para ler. Pego o livro para ler, dá 3, 4 meses para ler, porque é uma página, 2 páginas. Agora que eu estou mais dedicado um pouquinho, que eu estou lendo 3 páginas por dia. Para você ver que a gente investe errado o nosso tempo. E se a gente for abrir aqui para falar, tem certeza que, não sei se vocês compram que nem eu, né? Mas com certeza você faz uma outra coisa aí que você fica lá um tempão fazendo. E fica ali. O mau uso do nosso tempo tira de nós a condição de fidelidade, porque a gente fala para Deus, Senhor, eu vou, todo dia de manhã, eu vou levantar 10 minutos mais cedo, porque eu vou entregar uma consagração da minha vida para o Senhor. Aí chega 10 minutos da manhã, não, mas eu vou começar depois da manhã, Deus. Quando chegar o depois da manhã, não, segunda-feira, que é dia de dieta, é dia de começar todas as coisas dia de segunda-feira, não é isso? Segunda-feira eu vou começar. Aí chega segunda-feira, aí no domingo, dormiu tarde demais, porque estou vendo isso e aquilo, não sei o quê. Conclusão, não vai conseguir. Levantar 10 minutos mais cedo, ou 10 minutos mais tarde, para cumprir aquele compromisso que falou, que faria para Deus. Você está vendo como que a gente é fiel nas pequeninas coisas? Nos detalhes, irmão, detalhes. Nós somos assim. Mas a gente precisa aprender a investir bem o nosso tempo. Para a nossa própria vida espiritual, crescimento espiritual, fidelidade ao Senhor. E não é que estou falando aqui para a gente deixar de ser fiel, de investir tempo, porque a gente agora não está cuidando da nossa vida, do nosso lazer, da nossa casa, da nossa família. O que nos falta é disciplina para organizar a nossa vida. As coisas ficam todas fora do lugar quando a gente não consegue enxergar esse princípio de fidelidade, até com o tempo que a gente usa. Eu não sei, mas a Joyce deve achar um monte de gente lá assim, desorganizada, não é?
Deve ter, não tem? Não sabe quando fala que posso te ajudar. Aí a pessoa fala assim, não sei nem por onde começar. Não é? Porque a vida está toda desgovernada. E talvez muito disso tudo na vida de alguém é o mau uso do seu tempo. E quando a gente faz um mau uso do tempo, a gente não dá conta de nada. Irmão, não dá conta da gente, não dá conta da igreja, não dá conta do ministério, não dá conta de cumprir o propósito de Deus, não dá conta de se santificar, não dá conta de entregar a vida para o serviço do Senhor, não dá conta de passear, não dá conta de comprar uma roupa nova. Vai ficar que nem eu lá no shopping, só comprando, só iludindo, só ilusão. Eu acho que é isso, por aí. Então, se a gente fizer do jeito de Deus, esse Deus fiel, vem e nos ajuda. O Espírito Santo vai conseguir colocar a gente numa posição, ele vai conseguir organizar nossa caminhada, nossa estrutura, nossa realidade, nossas circunstâncias, tudo a gente vai conseguir adequar. E no final das contas não vai estar cansado, não vai estar desgastado, e não vai dizer, não posso estar com Deus, porque eu não tenho tempo para nada. Porque é assim que as pessoas falam, né? Não tem tempo, eu não tenho tempo. E nesse mundo corrido, realmente o tempo é precioso. Mas se a gente for andar na velocidade do mundo, a gente não vai ter tempo para Deus nunca. Porque o mundo não está nem aí para Deus. Então, para ele ter tempo ou não ter tempo, tanto faz. E quando as pessoas são do mundo, ainda que elas não tenham tempo, quando elas são do mundo que gostam de uma noitada, elas vão meia-noite para a noitada, fica até de manhã cedo, sai da noitada, já engata no serviço, trabalha o dia inteiro, depois vai embora para casa no outro dia, ainda vai dando risada. Não é assim, irmãos? E muitas vezes a gente está descansado, não tem nada para fazer e não quer investir tempo diante de um Deus que é fiel. Precisamos enxergar essa verdade e fazer um bom investimento do nosso tempo com o nosso Deus, porque quando a gente faz, o Senhor nos recompensa. Administre bem, com certeza isso é necessário. Administre bem o seu dinheiro, porque fidelidade também tem a ver com isso. Primeira forma da gente administrar, a gente já sabe, né, irmãos? 10% é da casa do tesouro. Depois a oferta, que também pertence à casa do tesouro. Ah, pastor, eu estou pesquisando a minha vida para ver quem é infiel, quem é fiel. Não, irmão. Cada um sabe de si. Eu sei de mim. Mas 10%. Quem administra 10% que não é seu, não tem Deus compromisso de honrar o nosso governo sobre os 90%. Deus tem compromisso de honrar a gente em nada. Porque se a gente quer tomar conta dos 90 que é nosso, ainda quer tomar conta dos 10 que é do Senhor, que é a mínima parte, Deus tem compromisso de nos honrar. De jeito nenhum. Por quê? Porque Ele é fiel. Se Ele fala que é 10, para entregar na casa dele, irmão, pode estar gostando, pode estar gostando, vai picar o dinheiro, vai derreter as moedas, vai pôr no fogo, vai dizer, sei lá o que vai fazer, eu não sei. Pode fazer o que quiser lá com aquele dinheiro, não é nosso mais, pegou na casa do tesouro, pertence ao Senhor, e aí a responsabilidade, o compromisso de ser cobrado é da liderança da igreja. São as pessoas, se elas administrarem bem, glória a Deus por isso. Se administrarem mal, problema delas, tem que prestar conta para o Senhor e pagar o preço daquele erro. Mas nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Entregue sempre, não retenha o seu dízimo, não retenha as suas ofertas. Eu conheço um irmão que ele tinha muita dificuldade de ser fiel, não sabia administrar bem o seu dízimo. Aí ele falava, pastora, guarda para mim o meu dízimo, porque se ficar em casa eu gasto tudo. Aí ele recebia, colocava no envelope, entregava para mim, guardava em casa, até chegar o dia de entregar. Chegava o dia de entregar, eu levava para a igreja, dava para ele quando o gasofilaço. E ele ainda falava assim, pastor, eu não sei o que acontece, mas quando eu vou no gasofilaço, levar o meu envelope, meu coração dói, pastor.
O que é isso, irmão? Dói porque eu fico com dó, pastor. Eu fico com dó de entregar meu dízimo, pastor. Falei, precisa ser liberto, irmão. Não está conseguindo administrar com alegria aquilo que nem é seu, é do Senhor. Não é? Isso é ausência de fidelidade, irmão, mesmo na prática dela. Porque está fazendo pela escrita, pela letra, mas não está fazendo pela alma, pelo espírito, pelo entendimento. E existem pessoas desse jeito. Então administre bem o seu dinheiro, não seja servo dele. Nós não sejamos servos dos nossos recursos. Muitas vezes as pessoas se tornam servas, escravas do dinheiro. E a Bíblia diz que a raiz de todo mal é o dinheiro. A gente precisa dele, não precisa? Mas ser escravo dele também não dá não. Porque aí ele vai gerenciar a nossa vida e nós não vamos conseguir ser fiéis ao Senhor. Então, Deus diz que se você e eu, nós não formos fiéis com as posses materiais, né, que é isso que vem às nossas mãos, Deus também não vai confiar recursos para nós da maneira que Deus quer. Então vai ficar só pingando ali, irmãos. E a gente fala de questão de fidelidade, é algo espiritual. Porque se algo que luta contra nós é espiritual, porque Satanás é um espírito, os demônios são espíritos, então toda essa direção dada para sermos fiéis tem a ver com a nossa vida espiritual. Então não deixa que a infidelidade venha secar a tua vida. Principalmente quando você diz, não, mas eu não penso assim. Não tem que pensar, irmão, tem que fazer o que a Bíblia diz. Tem que fazer o que a palavra direciona. Eu não procuro pensar. Você vê, o irmão pensava, o coração doía. Mas eu ficava, meu Deus do céu, que tristeza de ver. Ele falava, ficava chorando. Meu Pai do céu, um dia eu visitei um irmão, hoje esse irmão já não está mais na terra, mas na época, ele estava umas coisas. Aí, um dia eu falei para ele, irmão, você precisa ser fiel a Deus. Pastor, isso aqui, falou um monte de coisa. Eu falei, mas você precisa ser fiel. E aí, falei para ele, pega o envelope do dízimo, faz um desafio para você mesmo, que seja fiel ao Senhor. Aí ele falou, pastor, esse aqui já é o 4º envelope que eu estou pegando, até hoje eu não consegui ser dizimista. Isso já fazia muitos anos que ele estava na igreja. E aí passou. Aí cheguei um dia na igreja, está ele lá me esperando. Fui fazer visita, não era nem dia de estar lá, mas eu fui fazer visita, aí ele estava lá me esperando. Não, porque eu vim aqui, que eu vim pedir um arroz, feijão, não sei o quê, me acabou tudo, não está nem na metade do mês, mas não sei o que acontece, some tudo, a comida da panela, a comida das vasilhas. Eu falei, irmão, você não é fiel, você precisa ser fiel ao Senhor. Tem que ser fiel. Sabe o que ele disse para mim? Aí passou, dei lá o arroz, feijão, passou. Aí eu fui na casa desse homem, fui na visita lá, aí eu falei para ele de novo sobre fidelidade. Aí ele disse assim para mim, olha pastor, eu tenho aqui 3 contas de luz, 5 contas de água. A senhora acha que eu vou ficar pondo dinheiro em envelope para levar para a igreja com as minhas contas tudo parado aqui? A senhora pensa que eu vou fazer um negócio desse? Mas de jeito nenhum. Eu falei, então, tá, mas aqui quem falou, irmão, fica você com a sua infidelidade e eu com a minha fidelidade, vamos orar e estou indo embora. E deixei aquele assunto para lá. Sabe por quê? Porque se ele não quer ser fiel, eu não vou ser fiel por ele. A decisão é pessoal. Não é? Fechar essa brecha é uma questão pessoal. Então, o que eu imaginei? Bom, se tem 3 contas, vai aumentar, vai multiplicar. Se tem 5, vai dobrar para 10. E daí tudo vai piorar, porque não tem conhecimento da verdade, mas não acredita no potencial que Deus criou que eles têm. Então, ser fiel ao nosso Senhor, não felicidade, a gente tem que recurso. Porque Deus é quem nos sustenta. Deus é quem dá o recurso. A gente não pode duvidar. Faça o melhor no trabalho que você faz. Você tem aí. Tudo que você for fazer, faça da melhor maneira possível. Como nos dias de hoje nós temos visto maus testemunhos, irmãos e irmãs, dentro dos ambientes de trabalho. As pessoas falam, não, aquele crente, a gente vai ver os pés no chão. Porque às vezes falam para você que é crente também, falando, aquela é crente também. Mas não é igual você não, né? Isso é diferente, né? A gente fica com vergonha. Tem gente que é tão assim, tão descaradamente,
Senhor, que a gente carrega não é o nome na placa da igreja, não. Somente a placa, somente o nosso nome da certidão de nascimento, não. A gente carrega o nome de Jesus. E quando a gente carrega o nome de Jesus, a gente tem que ser fiel ao Senhor. E a gente tem que fazer as coisas da melhor maneira possível. Para que não haja mau testemunho e as pessoas não venham falar mal da vida daquele crente, daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus. E quantas pessoas por aí nós ouvimos falar, não é? Ah, ela é crente. Ah, ela é crente. E fazendo parênteses aqui no fazer o melhor do trabalho, tem aquele também que come no pago. Quando tem. E não dá nem satisfação que não vai pagar. Você que tem que ficar tentando, mirabolando na sua mente, quando é que essa pessoa vai lembrar que tem que me pagar? E aquele mau testemunho vai gerando outro mau testemunho. E isso afeta a nossa caminhada com Jesus. Afeta o testemunho, afeta a vida do outro, porque ele está olhando para nós. É uma coisa para a gente também se preocupar. Uma certa vez, uma moça fez uma compra numa loja. Comprou, esqueceu que tinha que pagar. Não pagava. E aí, um belo dia, tudo bem, na casa da minha mãe, tranquilo, dá risada, bate lá na porta. Aí chega a moça, essa moça estava caminhando, de vez em quando ela ia à igreja. E essa moça foi lá. Aí eu falei, pois não? Aí ela, então, eu vim aqui contar uma história para a senhora. A fulana, que é minha amiga, comprou na loja, e comprou muita coisa e não pagou. E faz tempo que ela está devendo e o dono da loja quer receber e ela não dá nem parecer. E sabe o que acontece? Quem ia vir aqui na sua porta era o dono da loja. E ele disse que ia vir aqui e ia acabar com você. Ia te humilhar até você não aguentar mais. Porque ela é da sua igreja. Agora, olha para você ver a dimensão das coisas. Então, não é a coisa que eu ouvi dizer. Eu presenciei, passei por esse papo. A moça fez essa conta, eu nem sabia disso. Aí a moça, que era amiga dela, que era da loja, falou, não faz isso com a pastora, deixa que eu vou lá e falo com ela. Aí Deus, olha como misericórdia de Deus na minha vida. Então essa moça foi, em nome do patrão, falar comigo, explicar, porque essa moça estava devendo a loja que ela trabalhava. E ela disse, pastora, ainda bem que eu consegui, Deus ajudou que ele não viesse. Porque ele ia te humilhar muito, ele disse que não aguenta mais esperar esse pagamento, porque você tem que fazer alguma coisa. Olha a dimensão que as coisas estão, o rumo que as coisas chegam, irmãos. Eu não estou falando de gente que não conhece Jesus, é de gente que conhece Jesus, que caminha com Jesus. E a gente tem que tomar todo cuidado, porque quem está de pé, cuidado para não cair. Não é que a gente está fazendo isso, mas a gente precisa ouvir dessas verdades para a gente nunca chegar nesse nível. Ou se a gente perceber que alguém está chegando, ajudar para que não chegue. Orientar, orar. Assuma compromisso com a igreja. Não sei aqui quantos de nós que estamos aqui nessa noite somos fiéis ao Senhor nessa questão de compromisso com Deus na igreja. Fiéis às promessas do Senhor, fiéis às pessoas, fiéis às lideranças. Eu não sei quanto de nós, mas a sua fidelidade não vai depender das circunstâncias, do outro, da outra, tá bom, tá ruim. Se a gente esperar as coisas melhorarem para nós nunca vamos servir Deus. Se a gente esperar tudo dar certo na nossa vida, nós nunca vamos servir o Senhor. E aí que não vamos mesmo dando certo, porque aí não vai ter tempo, né? Tem tanta coisa dando certo, como é que agora eu vou parar para ir para a igreja? Não tem jeito, tem? Então, muitas vezes nós precisamos pararmos, sentar e refletirmos. Nós precisamos olhar e dizer, Senhor, até que ponto eu estou sendo fiel ao Senhor? Até que ponto, Senhor, eu estou sendo comprometida com as obras da Tua casa? Deus tem te chamado para um compromisso com Ele. E esse compromisso com Ele passa pela vida da igreja. Ao Deus precisa de fazer. Não precisa não, já tem a irmã que recolhe os alimentos. Não precisa não, já tem a irmã que limpa o santuário. Não precisa não, que já tem 2 irmãs que cuidam das crianças. Não precisa não, que já tem 2 irmãs que cantam o forró. Irmãos,
Porque quando Jesus pagou o preço da cruz do Calvário por mim e por você, Ele contava com as obras das nossas mãos. Contava e conta com as obras das nossas mãos. Mas o que acontece muitas vezes, e eu também, pode ser que em algum momento eu esteja assim, eu já fiz assim, eu ainda farei assim. Mas às vezes a gente fala assim, Senhor, tem tanta gente para fazer isso. O Senhor fica falando, logo eu fazer? Não, vou deixar um pouco, se eu não deixar, o outro não faz. Não faça mais assim. Faça a sua parte. Sirva ao Senhor com fidelidade, com comprometimento, com temor, com amor. Porque só temos a ganhar quando fazemos dessa forma. Porque Deus nunca vai ser infiel com quem é fiel. A gente até canta, né? O meu Deus não falhará. Ele é fiel para cumprir. Tem aquele outro hino, Deus de aliança, Deus de promessas. Tudo a gente vai contando isso para Deus. A gente está falando o que Deus faz. Mas o que a gente está fazendo? E se o diabo se levantar para tentar tirar você do posicionamento, desse princípio de fidelidade, não aceite em nome de Jesus. Porque se ele não consegue numa área, ele vai tentar em outra. Se ele não consegue na outra, ele vai maquinar outra forma de chegar em outra área da nossa vida. Ele está pronto. Uma hora ou outra, não era fiel? Não é assim que ele falou de Jó? Ele não falou para Deus? Triste do teu servo Jó. Ele te adora, te engrandece, te exalta, faz ofertas para ti, porque ele tem tudo. Tudo está dando certo para Jó. Triste do teu servo Jó. Então, o diabo ele vai querer tocar na vida das pessoas, né? E o Senhor fala assim, eu vi meu servo Jó, ele é fiel, ele é íntegro, ele é reto, ele é justo. O Senhor também reconhece quem você é. O inimigo vai atacar? Vai, mas o Senhor vai dizer quem você é. E às vezes a gente pensa que Deus não está vendo, Deus está se esquecendo. Não. Ainda que as pessoas não reconheçam a sua fidelidade, o importante não é a pessoa reconhecer. É Deus no mundo espiritual saber quem você é diante da presença. Se coloque de pé, nós vamos orar ao Senhor, para que possamos andar no poder da fidelidade ao nosso Deus. E ainda que, se o inimigo estiver falando a nosso respeito, como falou ali a respeito de Jó, ainda assim seja fiel. Mas o Senhor até permitiu tocar, ainda que o Senhor permita tocar, Jó continuava fiel. Continue fiel. Vamos orar, nosso Deus. Amém? Vamos falar com Ele. Vamos clamar ao Senhor. Todas as áreas, a área do seu tempo, a área do seu dom, a área da sua família, a área da sua fidelidade, do compromisso, do seu talento, dos seus recursos, todas as áreas. Das suas promessas que a gente faz para Deus, fala com o Senhor. Nós vamos orar. Quero convidar a irmã Giovana que esteja intercedendo por nós. Você coloque diante do Senhor. Porque quando nós nos colocamos, nos posicionamos, o Senhor responde a oração. Deus amado, Deus querido, nesse momento, Senhor amado, diante da Tua presença, só a Tua palavra que foi ministrada sobre as nossas vidas, Senhor amado, em Provérbios 26, Senhor, que fala sobre a Tua fidelidade. Também o Senhor requer a fidelidade de nós, Senhor, que seja da maneira que lhe agrada, não da maneira que nós queremos, da maneira que nós temos agido, se posicionado diante de Ti, Senhor, se tem tido falhas em nós, nos conserte. Alinha-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra ela é bem clara para nós, Senhor. Nós temos ouvido falar, Senhor, mas que nós devemos vivê-la, meu Deus, para a glória do Teu nome. Nós Te pedimos nessa noite, nos ajuda, Espírito Santo de Deus, Pai, se entende daquelas áreas que está em bloqueio em nossas vidas, que temos deixado de Te ouvir, de Te obedecer, Senhor, que estamos insensíveis, meu Deus querido. Vem nos ajudar, faça com o Teu sangue, nos limpa, Jesus, pela Tua misericórdia, porque ela tem sido grande para as nossas vidas, Senhor. Então nos ajuda a arrepender, Senhor, enquanto há tempo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Mas, querido, o Senhor tem sido bom para conosco.
possamos sair daqui, Senhor, e que nós temos feito com o tempo, e o Senhor tem permitido a nós viver, Senhor. Como nós temos administrado eles, Senhor, reconhecemos que tem sido mal. Temos deixado legalidade, Senhor amado. Temos sido infiéis contigo, Senhor. Mas que o teu sangue